Vou subir. E subi com a cara de pau, fui entrando, conquistando andar por andar ali, papapá. Parei na porta da Rádio Jovem Pan. E aí tinha uma porta de grade e uma porta de madeira. A porta de madeira estava aberta, a porta de grade dava para ver, era um corredor único. E aí dentro ali tinha uma antessalinha onde ficava. Ainda estava improvisado, não é a Pan como você conhece hoje, toda cool. Era super escritóriozão, foi adaptado para ser uma rádio. Aham. E aí tinha uma moça ali do lado, que ficava meio recepcionista da história, e a porta de madeira aberta, eu via as pessoas cruzando para lá e para cá naquele corredorzão de uma rádio que para mim habitava em imaginário. Eu ouvia a Pan, CYD 805, Rádio Pan-Americana S.A. Essa é a sua Jovem Pan 2. Porra, tava no meu inconsciente. De repente eu tava lá. Aí a moça olhou para mim e falou: você quer um adesivo? Eu falei: não, mas eu sei fazer imitação. Como assim? E comecei a imitar. Não deu tempo de respirar. E comecei a imitar na porta, fazer Robocop. Sirene. E comecei a chamar atenção, porque a porta de madeira aberta, eu comecei a imitar tudo ali. Paulo Francis de Nova York, que eu fazia. E fazia tudo que você imaginasse. Aquela era uma porta que estava visível para mim, mas impossível. Até eu acreditar quando surgiu, até eu poder acreditar quando apareceram dois caras ali, que eram o Beto Rivera e o Emílio Surita, o Senhor Pânico. Que olhou: maluco, o que você tá fazendo aí? Aí eu falei assim: eu sou imitador. Eles viraram pra moça e falaram: abre a porta pra esse maluco aí, o que você tá fazendo aí? Que você é de onde? Sou de Cuiabá. Você é do Pantanal? Você é tuiuiu? Magrelão alto, né? Sou. O que você faz da vida? Eu jogo vôlei no maior clube do país, o Banespa. Tava com uniforme. Você que faz esses efeitos todos? É. Eles brincavam, você tem um SPX na boca, um SPX 900, que era um emulador de efeitos e tal. Pandemônio. E entrei. A moça não acreditou, porque eu tava numa guerra psicológica com ela aqui, eu tava atrapalhando a entrada do trabalho dela, eu tava fazendo Robocop enquanto o executivo tava entrando pra negociar com o Tutinha. Aham. Só sei que aí, de repente, o Emílio falou: bota esse garoto aqui no estúdio. E eu lembro disso, o Rogerinho, que era o produtor, foi lá um estúdio pequenininho, nunca tinha entrado no estúdio, que era mais ou menos desse tamanho aqui, que para as proporções dos estúdios com quem eu lido hoje, era uma coisa pequena. Mas para mim era gigantesca. Eu entrei pela primeira vez, entra naquele microfone lá, era um microfone de rádio mesmo, e bota aquele fone ali e faz o que você fez lá na porta. Fazer tudo que eu fiz na porta? Com o maior prazer. Ali foi o tal do o que você quer ser quando crescer. Que aí apareceu de uma maneira emocionante. Porque a hora que ligou o microfone e eu botei o fone de ouvido, eu ouvi. Minha voz. Reverb. Falei: o que aconteceu? Encheu aquela caverna de uma magia que naquele momento, entre meu corpo e aquele microfone, brotava o comunicador, o porquê eu havia nascido. Uou. E aí eu nunca mais saí. Aí o esporte ganhou sentido na minha vida, mas mais supérfluo, não era mais minha principal motivação. O estudo estava ali, era obrigatório, mas eu não queria sair nunca mais daquele lugar. E aí eu resolvi ficar na rádio. Falei: não saio daqui. Espiritualmente eu falei: agora é a alma do meu negócio, que alguma coisa aconteceu aqui. Isso é maravilhoso. Só sei que aí eu saí desse dia da rádio, fui embora para casa, perdi o treino. Falei: ferrado, não tenho o que fazer, vou ficar aqui a tarde inteira em casa. E era uma vida sozinha em São Paulo. Não tinha amigos, só, a não ser do clube e da escola. Mas era um cuiabaninho aqui, que falava porteira, portão, perdido aqui no meio da Avenida Paulista. Nada aconteceu. No outro dia, estudo. Quando eu estava me preparando, voltei da colégio, isso no dia seguinte, estava me preparando para ir. Cheguei em casa, estava me preparando para botar. Uma pessoa falou: senhor, tá vendo? Tem uma pessoa aqui que me deixou um recado pro senhor na portaria aqui. Aí deixaram um recado para mim numa secretária eletrônica que era um ramal que tinha lá, que atendia telefonema. Aí eu falei: tá vendo? Aqui é o Beto Rivera, tudo bem? Você pode botar na rádio agora, daqui a pouquinho à tarde? A gente quer falar com você. Aí eu falei: ué, eu com a roupa vestida de novo, vou perder outro treino? Vou. Perdi o outro treino, fui pra rádio, entrei na sala do Tutinha. Ô meu, fala em Robocop. Você já fez rádio? Falei: não. Aí começaram, era Paulo Coragem, Emílio Surita, Beto Rivera, com um projeto chamado Pandemônio, que era um programa que estava estacionado ali, tinha deixado de ter um formato. Você topa fazer as vinhetas do programa com toda a boca, o programa inteiro ser feito só com boca? Eu falei: claro que eu topo. Tocando música, topo. Quando que é? Sexta-feira, das 10 à meia-noite, e reprisa domingo das 3 às 5 da tarde. Eu falei: topo.
E foi quando eu nunca mais saí do rádio, nunca mais saí da comunicação, e o Tutinha só fez uma condição comigo, só que eu preciso que você aprenda a fazer rádio. Falei, claro, tem que fazer uma faculdade. Eu falei, faculdade? Eu tenho 16 anos? Como assim? Meu pai, eu tô na escola, eu tô no... Não. Na madrugada aqui da Jovem Pan. Preciso que você seja folguista. Das 2 às 6 da manhã. Numa época que eu tava falando assim, claro. E fui pra madrugada também. Onde eu podia aprender na marra, mas sem errar. Também, porque era uma rádio de audiência, mesmo na madrugada. Sim. E lá tava eu, ZYD 805, Rádio Pan-Americana S.A., essa sua Jovem Pan. E o Pandemônio era loucura. Criava personagens, fazia todas as vinhetas. Pau! Pandemônio! E você criava? Criava junto com o Paulo Coragem, tinha um roteiro e criávamos um monte de coisa. O Tutinha foi fantástico nessa... E o Emílio virou um mestre para eu perceber. Essa era a minha mentorada, essa era a minha lapidação. Sim. Meus mentores da vida prática. Eles Sim. não paravam para me ensinar. Então minha obrigação era observar. Eu sentava ali, na coxia, sentava ali no estúdio e ficava vendo os mestres fazendo como eles faziam. E eu ficava só ali, ó. Anotando mentalmente, às vezes anotando aqui no papel. Ele fala mais perto do microfone, como é que ele pegava na botoneira, como é que ele faz isso. A cartucheira era a cartucheira. Entrava um CD ou outro, mas tinha a cartucheira, rodava. Quando dava pau, o que que ele faz? Quando dá pau, o que que ele faz? Quando dá pau, a fita encrenca, alguma coisa assim. E foi assim minha vida. Eu tive a sorte e o desafio, o problema que eu tinha que solucionar, de ter muitas chances iniciais na minha carreira com grandes players, Sim. SBT, MTV, e assim por diante, e eu tinha que aprender na marra. Então eu tive a chance de ser escalado para as grandes seleções, para jogar nas melhores posições, com muita atenção, mas eu não sabia nada. Então eu tinha que nadar com tubarões. Sim. E transformar eles meus amigos, e olhar como é que esses tubarões navegam aqui. E assim foi. A alma do meu negócio foi construída assim, na forja do dia a dia. O quanto que isso te ensina para todos os negócios que você faz e também te dá de referência para você ensinar teus filhos? Por exemplo, vamos lá. Vou procurar fazer aqui uma anatomia de tudo que eu percebi do que aconteceu aqui Nesse com você. capítulo 1 aí. Nesse capítulo. Bom, vamos lá. Você usou uma oportunidade como a tua chance, talvez a tua única chance. Você teve o eureka, ou o aretê, né? Que é assim o... Eu lembro de ter isso também com 20 anos. Sim. Que eu sei o que aconteceu, onde eu tava, o que eu tava fazendo quando eu falei, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Que foi quando eu fui defender o meu TCC na faculdade. Eu lembro E desse episódio que você aí, fala. eu com a boca seca, nervoso, tinha muitas pessoas me assistindo, vi meu irmão, ele tinha 15 anos, ele tava emocionado, e eu tava muito nervoso, eu comecei a falar, e quando eu comecei a falar, eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero ensinar. Eu lembro, assim, como se fosse hoje, assim. Então, a questão de você criar oportunidade, a questão de você, mesmo com vergonha, fazer o que você sabia fazer de melhor, ter a tua agenda livre, aberta. Total. E esse feeling, pega aquele Otaviano lá com 16 anos, ele se repetiu mais vezes em outros momentos? Ele tá presente na tua vida toda? Hoje é por isso que eu tô aqui. Uhum. Hoje eu quero provocar o Joel para uma conversa. Que a gente já vinha falando. Sim. Isso vai viver em mim. A gente tá juntando aqui um win-win. Uhum. A gente tá aqui fazendo isso, eu tô abrindo minha cozinha. Uhum. Você é meu amigo. Mas hoje é movido por isso. Por esse, vou lá. Quero mostrar pro Joel essa porta minha. Eu vou imitar na porta pro Joel ver. Uhum. Para te falar da educação. Para te falar do propósito educacional, daquela conversa que eu tô te provocando sobre oratória, que a gente vai falar mais. Mas isso tá no meu dia a dia. Como amanhã tem uma reunião às 11h30 da manhã com uma outra figura que também é movido por esse... Vou imitar na porta da grade, que eu quero mostrar para ele um negócio que ele não conhece ainda. Para um outro negócio relacionado à marca, com uma figura que vai mexer um pouco na minha vida. Então eu sou movido por isso. Talvez eu tenha mais a certeza dos passos que eu estou dando. Talvez eu seja mais tubarão hoje do que o peixinho que acompanha o tubarão como eu era antigamente. Uhum. Talvez eu esteja mais nesse local. Mas ainda com a convicção de que eu posso errar. Mas eu prefiro errar exagerando do que errar me escondendo atrás do Recife. Boa. Não quero ser o peixinho lá dentro, escondido, o pequeno Nemo. Eu quero atravessar aquele precipício o tempo todo. O que é uma coisa para o Otaviano Costa que é normal para você e para grande parte das pessoas é, sei lá, um absurdo, um exagero,
Ou algo que, cara, não tem o menor sentido. E pra você falar assim, isso aqui é normal, isso aqui é padrão, e é por isso que eu sou quem eu sou e cheguei onde eu cheguei. Usa os vídeos que eu cheguei hoje aqui pra você ver, no seu escritório. A associação com o público, a relação com as pessoas, a humanidade que eu carrego em mim, que vem de casa, Sim. na relação com o ser humano, ela se potencializou, se exponencializou ainda mais depois que eu me tornei uma figura extremamente pública. E aí vem a história da professora Hebe, que falou certa vez para mim: se você não entende seu público, você não entende a si mesmo. E a facilidade forte. é muito forte. Isso é Muito para qualquer forte. coisa. Pega essa frase da Hebe e bota ali em cima da MLS. Sim. Se você não entende seu público, você não entende a si mesmo. Ou seja, você não fez pesquisa, você não entendeu o consumo, você não sabe o que ele quer de você, você não sabe o que ele está esperando, qual é o ROI qual é o investimento dele ali, o ROI que ele vai ter sobre você, se você não sabe o que ele deseja de você. Então a Hebe falava isso, e serve para qualquer coisa na vida, e fala de propósito. Então, quando eu cheguei aqui na Jota, eu estava feliz, e sou feliz porque, primeiro, eu estava motivado para encontrar um cara que eu admiro muito, num ambiente que eu nunca estive, que era o seu escritório, e de repente eu encontro gente feliz, alegre, num ambiente que eu já vi algumas vezes em vídeo, e eu me associei já a eles, eu já me permiti... Mas é muito rápido, né? Você faz assim. E talvez isso seja... Que não é óbvio. Não é óbvio. É assim, ó. Né? Eu adoro isso. Eu adoro transformar os ambientes. Aquela coisa que vocês falam, eu acho ótima, que é sempre aqui, mas o ambiente te transforma. Sim. Eu gosto de transformar os ambientes. É isso mesmo. É isso que você faz. Eu adoro. As pessoas vão se lembrar dessa visita do Taviano. Porque talvez eu tenha exagerado. Sim. Talvez eu tenha deixado uma coisa maior, brincado a mais. Que bom. Prefiro estar na porta imitando do que ficar como o peixinho Nemo lá dentro e ter uma memória fragmentada sobre alguém que passou. Não, você deixa... Adoro isso. Você Não à deixa. toa, os maiores eventos e convenções de vendas do Brasil durante muitos anos e de grandes varejistas foram conduzidos por mim. Sim. Estou falando de Via Varejo, passando por o que você imaginar, de P&G, Unilevers, o que você imaginar. MS recentemente, na maior convenção de vendas da DPSP. Sim. Quem é que entra naquele palco? O garoto que imita na porta. E chama aquilo de meu e transforma aquele ambiente. Quando entra, eu aposto pra cima sempre, Joel. All in. Uhum. Eu não vim pra vida. Porque eu falo o seguinte, se eu for meio caminho, não vai justificar o caminho inteiro. Desde a minha saída de Cuiabá. Da distância que meus pais, mesmo com o conforto que eles poderiam me dar lá... Adorei essa. Mesmo com o conforto que eles poderiam me dar lá, eles não apostariam, nada seria justificável. Justificada a distância do cotidiano dos meus pais, dos meus primos, da minha irmã, de não ver alguns momentos desafiadores deles, eles não compartilharem comigo, viverem às vezes sozinhos algumas coisas, meus amigos de infância. E não estou dizendo que isso seja um problema, até porque a solução que eu encontrei foi muito feliz e eles reconhecem isso, conquistamos juntos. Então, nada que eu faço na minha vida hoje pode ser pelo meio do caminho, senão não justifica o caminho Não inteiro. justifica. O caminho inteiro. Imagina eu chegar agora e não ser grato, e não ser feliz. Não vai justificar a distância dos meus pais, não vai justificar a saída do conforto, do ninho, daquele local gostoso, quentinho, do pequeno Nemo que estava ali. Por isso que eu faço com alegria tudo que eu faço hoje. Então... E quando eu vou para um estúdio, quando fui agora recentemente no programa da Eliana e do meu amigo Luciano, nos 2 últimos domingos lá pela Globo, é emocionante. É emocionante estar no estúdio. Aí que vem o propósito. Não, mas e continua sendo emocionante. É. Porque você é um cara que tem quantos anos de experiência? 35 completo. 35. Esse ano completa 36. Vamos fazer uma viagem na tua vida Vai. para fazer uma pergunta que é uma pergunta filosófica para todo mundo que está assistindo. Você está há 35 anos convivendo com as maiores celebridades, as maiores emissoras, com as maiores audiências, com a tua vida sendo, compartilhada na rede social. Você é casada com